Olá, prezados alunos. Nessa videoaula 4, iremos dar continuidade ao assunto higienização e sanitização. Na videoaula 3, a gente tratou da questão da higienização. Enquanto nessa videoaula de hoje, a videoaula 4, a gente vai falar dos princípios de sanitização, né? Então, a sanitização, ela é a última etapa, é uma etapa indispensável de um fluxograma que a gente tem de higienização. Lembrando, aquele fluxograma que seria a pré-lavagem, a limpeza com detergente, sanitização e enxágue. Então, a gente tem basicamente 4 etapas, né? Então, naquelas etapas de higienização, né, de um modo geral, reduz a carga microbiana, né? A gente sabe que pode reduzir, porém, não a um nível de segurança, né? A um nível satisfatório. Então, quem vai trazer essa segurança, esse nível satisfatório, é justamente a sanitização, certo? Então, para ter uma ideia aqui, um equipamento que não tenha sido adequadamente limpo, né? A sanitização vai atuar de forma eficiente? Não, né? Por quê? Porque esses resíduos, por exemplo, proteínas, gorduras, eles meio que protegem, por exemplo, a ação do sanitizante. Ou seja, ele protege os micro-organismos, por exemplo, da ação do sanitizante, né? Então, é necessário que para você fazer uma sanitização, que antes você faça uma limpeza com detergente bem eficiente, como a gente tratou na questão dos detergentes, né? Então, a pré-lavagem com detergentes, qual é a regra básica? Acabou de utilizar um equipamento, de utilizar um ambiente, uma bancada, a limpeza tem que ser imediatamente após os usos do equipamento, né? Usou, tem que fazer a limpeza. Já a sanitização normalmente ocorre antes do uso do equipamento, né? Então, por exemplo, você fez o uso de um equipamento lá, você fez a limpeza, usou o detergente, fez o enxágue, tirou, certo? Então, seu equipamento está limpo. Antes de você utilizar, você tem que fazer o quê? Sanitizar, né? Para garantir que aquele equipamento ele esteja realmente isento, por exemplo, de micro-organismos. Então, a regra básica normalmente é essa. Usou o equipamento, faz a limpeza com detergente, né? Depois, vai usar novamente, aí já faz a sanitização, né? E quando como a gente está falando de sanitização, existem dois meios de sanitizar um ambiente de trabalho, um ambiente alimentício, né? Que seria através de meios físicos e meios químicos, né? Meios físicos, basicamente, é o uso do calor e radiação, principalmente radiação ultravioleta. E os meios químicos, o uso das substâncias químicas. Então, a gente tem os compostos à base de cloro, de iodo e quaternário de amônio. Basicamente, são esses 3 mais utilizados na indústria alimentícia. Então, a gente tem duas formas, meios físicos e meios químicos de sanitizar um ambiente, né? Agora, qual é o requisito mínimo para que um sanitizante ele seja um bom sanitizante, né? Então, por exemplo, que ele atue de forma rápida na destruição de micro-organismos. Seja seguro, seja atóxico, ou seja, que não cause irritação para a pessoa que está utilizando essa substância química, né? Que seja aprovado pelos órgãos de fiscalização. Então, todas as substâncias químicas elas são aprovadas, principalmente na Anvisa, né? Então, a vigilância sanitária ela regulamenta quais são as substâncias químicas que podem ser utilizadas para aplicar como sanitizante na indústria alimentícia, né? Tem que ser lavável, ou seja, você pode querer retirar ele e não tem interação com o alimento, né? Ou seja, não prejudica o alimento e assim como a gente tratou do detergente, que ele também seja o quê? Do ponto de vista financeiro, ele seja econômico, né? Tem que ser fácil dosagem, ou seja, a gente consiga produzir ele em concentrações que a gente queira e que a gente consiga analisar também para saber se tem aquela concentração naquela solução, ou seja, que essa substância chamada sanitizante ele também tenha uma forma estável, ou seja, na hora que a gente colocar em solução, que ele fique lá naquela concentração que a gente determinou, né? Que seja compatível com os outros equipamentos e, acima de tudo, que seja hidrossolúvel. Para quê? Para que a gente consiga fazer uma solução desse sanitizante, né? Fala um pouquinho dos meios físicos, né? Um dos mais importantes é o quê? É o uso do calor. E existem 3 formas da gente usar o calor. A gente pode usar o calor na forma de vapor, na forma da água quente e na forma de ar quente,
né? Então, assim, o mais acessível para as pessoas normalmente é o quê? O uso da água quente. Inclusive lá no Instituto Federal, lá no nosso campus, na parte dos laboratórios de processamento de alimentos, a gente usa bastante o quê? Água aquecida, né? Porém, existe uma temperatura ideal para que essa água seja aquecida e que ela se comporte como sanitizante. Então, na faixa de 77 graus, né? Então, você aquece a água, quando ela chegar em 77 graus, você joga sobre a superfície e espera o tempo da ação desse calor sobre aquela superfície, né? Então, a gente também tem vapor e tem o ar quente. Então, são as três formas os meios que a gente tem do calor para que ele atue como um sanitizante, né? Tem a radiação ultravioleta, que normalmente já é usado equipamentos para fazer isso. Por exemplo, quando você vai lá numa padaria ou num setor de corte de carnes, por exemplo, às vezes você vai ver uma lâmpada ligada naquele ambiente, né? Então, ali é uma lâmpada que transmite a radiação ultravioleta. Então, ali é para quê? Para redução de micro-organismos naquelas áreas de processamento, né? Então, ela não vai agir diretamente na superfície, ele vai agir nas áreas, né? Então, essas lâmpadas ultravioletas, elas emitem uma faixa de comprimento de onda que vai na faixa de 900 a 3.800 angstroms, né? Então, é a faixa de radiação que atua como sanitizante, né? E qual é a grande vantagem? Não vai conferir sabor nenhum para o alimento, né? Não vai gerar resíduos para o alimento, né? Então, na verdade, eles atuam na superfície do alimento e não interagindo com aquele alimento, né? Ou seja, é mais utilizado para ambientes. E os meios químicos, quais seria a questão dos meios químicos? Para que um sanitizante ele tenha um efeito bom, a gente tem que avaliar 4 fatores, né? Primeiro, concentração de uso. Então, qual é a concentração daquela substância química que vai gerar no final um efeito sanitizante, né? Além também do tempo de contato, né? Então, toda a substância química que vai se comportar como sanitizante, você vai ter que deixar o ambiente em contato com aquela substância química durante certo tempo, senão ele não atua. Tem que observar também a questão do pH da solução, dureza da água, ou seja, são algumas características. Por exemplo, temperatura da solução, né? Presença, por exemplo, de detergentes residuais, ou seja, você fez aquela limpeza do detergente, mas você não enxaguou bem para retirar todo o resíduo do detergente. Então, esse detergente ele pode impedir a ação do sanitizante, né? Número de micro-organismos, contaminantes, etc. Então, a gente tem uma série de fatores, certo? Os agentes químicos sanitizantes, né? A gente encontra diversos tipos no comércio, né? Agora, basicamente, eles são compostos de 3 substâncias químicas. Normalmente são os sanitizantes à base de cloro, né? Os sanitizantes à base de iodo ou os sanitizantes à base de quaternário de amônio, certo? Então, assim, para vocês terem uma ideia, os agentes sanitizantes, eles são classificados de acordo com a ação específica, por exemplo, sobre micro-organismos ou animais. Então, vamos ver essa tabelinha aqui. Por exemplo, um sanitizante chamado de ascaricida. Qual é a função dele? Qual é a característica? Eles atuam sobre ácaros, carrapatos. Antissépticos, por exemplo, contra a ação de putrefação ou degradação. Bactericida, o próprio nome está dizendo, atua sobre bactérias. Desinfectante, substância que destrói, por exemplo, germes. A gente está agora aí na questão da pandemia. Então, o uso dos desinfectantes, eles têm ação justamente sobre o vírus, os vírus também, né? Germes. Então, eles são bastante utilizados também. Fungicidas, eliminam o quê? Fungos, né? Sanitizante propriamente dito, extermínio de micro-organismos. Ou seja, a gente tem os tipos de sanitizantes e tem um sanitizante também chamado de sanitizante. Ou seja, o sanitizante em si ele atua sobre micro-organismos, né? Então aqui é só uma questão de curiosidade para vocês, né? Os agentes mais utilizados na indústria alimentícia, né? E nos ambientes, seja alimentício, por exemplo, ou até em hospitais, são os à base de cloro e os quaternários de amônio. Por exemplo, em hospitais são utilizados bastante a base de quaternário de amônio, né? O cloro em si,
eles são bastante utilizados, né, para a higienização, por exemplo, de alimentos, né, e serve para esterilizar, por exemplo, água. Agora, a inconveniência da questão do cloro é o seguinte, porque para ele ter um efeito sanitizante, né, porque quem sanitiza nesse caso é a substância química chamada cloro, né, e a liberação do cloro, por exemplo, na água, ela é demorada. Então, por isso que normalmente a gente vai fazer, por exemplo, uma sanitização de uma fruta e uma hortaliça. A gente coloca lá a fruta imersa na água clorada, mas tem que esperar em média 10 minutos no mínimo, a depender na verdade do produto, né? Por que esse tempo? Porque demora um certo tempo para que o cloro seja liberado na água, que a gente chama de cloro residual, para que ele tenha uma ação sanitizante, né? Então, assim, existem as vantagens e desvantagens de se utilizar o cloro, né? Então, por exemplo, o cloro ele tem largo espectro bacteriano, ou seja, atua por diversos tipos de bactérias, né? Tem efeito contra esporos bacterianos, que é a forma mais resistente das bactérias, fungos, né? É de grande aplicação, por exemplo, tratamento da água. Nossa água é clorada, então é também utilizado em laticínios, certo? Agora existe, por exemplo, desvantagens. Por exemplo, equipamentos que tenham muita borracha, o cloro ele ataca a borracha, né? Então ele degrada, ele estraga o equipamento, né? Tem pouca ação no pH elevado. Por isso que quando a gente está fazendo a sanitização de um alimento, a gente não pode utilizar aquela mesma água a vida toda. Por quê? À medida que vai sanitizando, o alimento também vai liberando substâncias químicas, e aí o pH daquela solução vai se elevando. E aí o cloro ele vai perdendo o efeito sanitizante, né? Altera, por exemplo, o aroma de algumas frutas, né? Pode produzir irritação. Então, o cloro em uma alta concentração, ele irrita o operador. Ele irrita aquela pessoa que está utilizando o cloro, principalmente a pele, né? Então, assim, quais são os principais compostos clorados que a gente tem no comércio? O mais difundido, que mais conhecido por nós, por exemplo, é o hipoclorito de sódio, né? Então, a solução, que a gente chama de água sanitária, né? A substância química que está lá presente na água sanitária é o hipoclorito de sódio, certo? Então, está na forma ligada à substância chamada sódio. Então, quando você utiliza, por exemplo, uma água sanitária, né, que chama-se de hipoclorito de sódio, quando ele vai se dissociando na água, vai liberando cloro negativo. Então, o cloro negativo é que tem o efeito sanitizante. E esse cloro negativo, ou seja, esse cloro residual que vai estar lá na solução, ele tem na faixa de 1 a 10%. Então, ele tem que estar nessa faixa de 1 a 10% para que ele atue como um sanitizante. Então, dependendo do tipo de substância química, ele vai ter um poder maior de sanitização. Então, por exemplo, aqui, o hipoclorito de cálcio. Ele fornece para uma solução, se você usar, de 70% a 72% de cloro residual. Então, ele tem 7 vezes mais o poder sanitizante, por exemplo, do hipoclorito de sódio, uma água sanitária, né? Cloro na forma gasosa, ou seja, Cl2. Qual é o percentual? Logicamente seria 100%, porque naquela substância química só tem a presença de cloro. Mas o cloro gasoso ele é perigoso a utilização, né? Então não se usa para fazer a sanitização, né? Então assim, cada tipo de substância química à base de cloro vai ter um poder maior sanitizante, porque ele vai gerar resíduos de cloro em maior concentração, né? E a gente também, por exemplo, tem os clorados orgânicos. Tem a cloratina T, dicloramina T. Então, existem várias substâncias químicas, né? Depende, como a gente tratou na questão do detergente, depende também do tipo de ação que você quer no seu sanitizante, né? Quais são os compostos de cloro mais difundidos empregados na indústria? Por exemplo, tem o cloro gasoso, o hipoclorito de sódio, a cloramina T, o clorado, ou seja, são esses principais que são bastante utilizados e mais difundido o seu uso, né? Então, por exemplo, vocês têm uma ideia aqui, hipoclorito de sódio e o de cálcio tem ação germicida, quando ele está na concentração de cloro residual de 15% a 50%, né? A cloramina T tem menor capacidade sanitizante. O fosfato trissódico clorado tem pequena ação germicida, né? Então ele atua mais como solubilizante de solução, por exemplo, de proteínas, né? A gente tem os sanitizantes à base de iodo, né?
eles são altamente germicidas, né? Então ele tem uma grande vantagem, por exemplo, em relação ao cloro, se a gente comparar um com o outro, é que o iodo ele não é corrosivo, né? Não ataca borrachas, certo? Porém, tem uma inconveniência. Se você usar o iodo acima de 50 graus, ele começa a se volatilizar, ele começa a evaporar. Então você vai perder justamente a ação germicida daquela substância. E aí também, assim como o cloro, também tem vantagens e desvantagens. Então o iodo livre tem uma coloração maior, marrom, indicativa sobre o poder germicida. Então uma vantagem é porque quando a gente usa, por exemplo, o iodo, né, ele tem uma coloração. A partir do momento que ele vai diminuindo a concentração no meio, a solução muda de cor, vai diminuindo do marrom vai clareando. Então é um momento que você sabe que tem que trocar aquela solução. Então, para nós também é importante isso, a gente saber quando aquela solução está perdendo seu poder sanitizante, né? Ele é menos irritante, a gente viu que o cloro é irritante de pele, por exemplo, né? Porém, existem desvantagens. Não deve ser usado em temperaturas elevadas, como a gente comentou, acima de 50 graus. Não tem ação, por exemplo, contra fungos e bacteriófagos. E um inconveniente é que pode produzir sabores inconvenientes, né, para alimentos. Então, normalmente se usa muito iodo para equipamentos, facas, utensílios, e não para usar ele como sanitizante de alimentos, porque ele pode trazer o quê? Sabor para o alimento. Então, por isso que o cloro é o mais utilizado para a sanitização de alimentos, né? Ele perde, por exemplo, ação sanitizantes quando o pH se eleva, né? Quando está na faixa de 6 para mais do que 6, ele já vai perdendo ação, né? Então, assim, a gente tem vantagens e desvantagens em usar o cloro e o iodo, né? E o quaternário de amônio, né, ele pode ser encontrado tanto na forma de pó ou na forma de pasta, né? Mas agora sim, a sua aplicação é na forma de solução. Então, se você compra ele na forma de pó ou pasta, você tem que dissolver o quaternário de amônio, né? Ele é bastante utilizado na indústria de leite, por exemplo, em hospitais, restaurantes, né? Porque ele tem um grande efeito sanitizante. Então, quais são as vantagens do quaternário de amônio? Eles são excelentes bactericidas, né? Eles são ativos contra termodúricos, ou seja, micro-organismos que atuam em elevadas temperaturas, né? Não é corrosivo, tem uma larga faixa de pH, ou seja, eles são bastante utilizados em pH também elevado, né? Agora, quais são as desvantagens? Produz destruição de coliformes e psicrófilos de forma lenta. Então, por exemplo, micro-organismos que estão lá em temperatura frio, né, são estáveis, por exemplo, na água, né? Causa inibição de culturas. Então, assim, você vai fazer uma fermentação e você depois sanitiza o ambiente com o quaternário de amônio e você não retira o resíduo, ele pode inibir o crescimento daquela cultura. Então, como a gente está falando, gente, existe tanto vantagens como desvantagens. Existem alguns compostos fenólicos, mas os compostos fenólicos normalmente não é utilizado para o contato com o alimento ou com o ambiente. Normalmente eles são utilizados nas tintas. Então, por exemplo, algumas tintas elas já têm esses compostos fenólicos, então quando se usa nas paredes, né, elas vão atuar principalmente contra o aparecimento, por exemplo, de fungos, né? Então imagine você vai estar lá um ambiente de processamento de alimentos e aquela parede foi tratada com esse uso dessa tinta. Então vai ter uma maior dificuldade de aparecimento de contaminação nas paredes, né? A gente também tem os agentes ácidos, né, que o mais utilizado é na forma de dióxido de enxofre, né? E tratando agora, para a gente finalizar essa parte de princípio de higienização e sanitização, né, a gente tem o que a gente chama de tecnologia de limpeza e sanitização, né? Então, como a gente falou, são 4 operações, 4 etapas para a gente fazer a questão da higienização eficiente, como a gente comentou na videoaula 3, né? Então, quais são as etapas? A pré-lavagem, a aplicação do detergente, que a gente comentou já na videoaula 3, a sanitização e a lavagem final, né? Então, para que a gente tenha uma higienização eficiente, é necessário que a gente aplique limpeza e sanitização. A limpeza é o uso de detergentes, a sanitização é o uso de substâncias químicas ou meios físicos, né, para a gente fazer a esterilização do ambiente, né? Quais são os veículos de limpeza? Os veículos de limpeza são
a água, os detergentes e os agentes químicos sanitizantes. Então, esses são os veículos, os agentes de limpeza, né? E cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um efeito sobre esse fluxograma da higienização, né? Uma coisa aqui importante, a gente está falando assim, pensar em limpeza é pensar no uso da água nas atividades de higiene e limpeza. Limpeza significa principalmente lavar e, consequentemente, remover sujidade, né? Então, tratando de limpeza nas fábricas e seus equipamentos, devemos considerar o quê? Quais são os elementos atuantes na limpeza? Que seria a água, os detergentes e os agentes mecânicos, né? Além da questão da sujidade. Quais são aquelas sujidades que são impregnadas no ambiente. Então, a etapa de pré-lavagem, como a gente discutiu, nada mais é do que usar o quê? A água, né? Então, a gente até comentou, se você utilizar uma água muito quente, você pode desnaturar proteínas e dificultar o processo da limpeza. Se você usar uma água muito fria, você pode, por exemplo, solidificar gorduras e dificultar também. Então, a água deve ser empregada na faixa de 38 a 46, ou seja, uma água morna, né? Como a gente comentou. E essa aplicação da água, ela pode ser feita por duas formas, por imersão ou por pressão, né? Dá um exemplo de imersão. Numa indústria de sucos, por exemplo, as frutas quando são recebidas na indústria, elas vão com um tanque de imersão, ou seja, é um tanque cheio de água, onde as frutas elas são jogadas nesse tanque. Por quê? Qual a finalidade? A sujidade ela é mais densa, ela vai para o fundo do tanque, né? E aí a fruta fica limpa. Mas outra forma que não é imersão é por pressão, ou seja, você joga um jato de água, jato de água quente ou jato de vapor. Então, são essas duas formas de uma pré-lavagem, né? A etapa de detergente, como a gente comentou, depende exclusivamente do tipo de sujidade que você quer retirar para você escolher o tipo de detergente. Então, a gente já comentou aqueles tipos lá de detergente, né? Os detergentes tensiônicos, aniônicos, catiônicos, né? Os detergentes ácidos orgânicos, inorgânicos. Então, existem vários tipos de detergentes. E a gente tem uma etapa de lavagem final, que é justamente o quê? Um enxágue. Retirar os detergentes, por exemplo, dos equipamentos, que a gente chama de banir a superfície dos equipamentos. Então, não pode, como a gente comentou, não pode ficar nenhum resíduo de detergente na superfície, porque logo depois você vai fazer a sanitização. E isso aí vai impedir o agente sanitizante, certo? Então, é necessário você conhecer o quê? A natureza da sujidade, como a gente comentou. Aquele ambiente trabalha muito com gordura, trabalha muito com carboidratos, com proteínas, né? Então você precisa saber o tipo de sujidade para você usar o tipo de detergente adequado, né? Então a gente tem diversos tipos de sujidades, por exemplo, partículas de sujeiras que ficam impregnadas na superfície do alimento, partículas impregnadas na periferia, né? Então existem vários tipos de sujidades, né? Para a gente chegar na parte de sanitização. Então, essa tabela aqui está mostrando qual seria a concentração, né, recomendada para a desinfecção, por exemplo, do ambiente, certo? E aí, dependendo do tipo do princípio ativo, ele tem uma concentração. Então, por exemplo, o hipoclorito de sódio ele é utilizado bastante na faixa de 200 a 50 mg por litro, ou seja, entre 200 a 250, que a gente chama de ppm. O cloro orgânico também, na faixa de 200 a 250 mg por litro. O quaternário de amônio na faixa de 200 ppm. O álcool, né, a gente está usando bastante agora nessa pandemia, né? O álcool na forma de 70%. Então, todo mundo está usando álcool, se cuidando, né? Utilizando álcool em gel, álcool líquido. Porém, o álcool tem que ter essa concentração aí de 70% para que ele seja sanitizante. Se você usar um álcool acima de 70 ou abaixo de 70, ele não tem esse poder sanitizante, né? Então, por isso que se utiliza bastante 70, né? E tem uma explicação de por que se utiliza a 70%. Porque, na verdade, 70% foi a concentração determinada melhor para ser um efeito sanitizante. Se você usar acima de 70, ele evapora rápido. Então, não dá tempo de ter a penetração do álcool, por exemplo, na célula bacteriana. Se utiliza abaixo de 70, ele tem muita água na concentração, então também não vai ter efeito. Então, isso aí foi determinado até em pesquisas, né?
Então já é bastante difundida essa concentração, né? E para a gente finalizar essa videoaula número 4, eu quero trazer para vocês aqui um cálculo, né? Como é que a gente calcula para a gente aplicar um sanitizante? Qual a concentração que a gente utiliza no sanitizante, certo? Eu vou trazer para vocês aqui duas formas, certo? E vou postar um exercício lá no Google Sala de Aula para vocês tentarem fazer, certo? Então, qual é a unidade que se padronizou de concentração? Se padronizou o que a gente chama de ppm, certo? O que é que significa ppm? ppm significa partes por milhão. Então, se você utilizar esse conceito, vai ser uma unidade em 1 milhão, certo? Então, por exemplo, aqui, você está usando 1 miligrama, né? Qual seria 1 milhão de 1 miligrama? O quilo. Então, por isso que está aqui, 1 miligrama por quilo, certo? Aí, se você pensar o seguinte, se 1 litro de água, por exemplo, equivale a 1 quilo. Logicamente, isso não é certo. Não é 100%, gente. Por quê? Porque tem a questão da densidade da água. Mas, ela se aproxima. Então, se você imaginar que 1 quilo de água pesa 1 litro, então, se você quer usar o conceito de ppm, partes por milhão, é a mesma coisa que você dizer 1 miligrama por quilo é a mesma coisa de 1 miligrama por litro. Portanto, 1 ppm ele pode ser considerado 1 miligrama por litro, 1 miligrama, 1 ml por litro e assim por diante, certo? Então aqui tem o que a gente fala, ppm é o que a gente chama aqui de partes por milhão. E aqui eu trouxe para vocês um exercício, uma questão de cálculo, certo? Para a gente usar esse conceito de ppm. Então, imagine o seguinte, ele está dizendo aqui, calcule o volume de hipoclorito a 5%, ou seja, esse hipoclorito inicial ele tem uma concentração de 5% de cloro lá dentro, certo? Que deve ser utilizado para se obter uma solução de 45 ppm em 30 litros de água. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma solução que a gente chama de solução mãe, que tem 5% de hipoclorito lá de concentração. Eu quero, partindo desse hipoclorito, eu quero fazer outra solução, sendo que essa solução nova tem que ter 45 ppm de concentração de hipoclorito em 30 litros de água. Ou seja, a minha solução final tem que ter 30 litros de água, certo? Vamos ver como é que ele fez aqui. Considerando 1 ppm é igual a 1 parte por milhão de partes, certo? Então, se eu tenho 45 ppm, eu tenho 45 partes em 1 milhão de partes. Fazendo uma parte igual a 1 ml, então, se eu tenho 45 ppm, eu tenho 45 ml em 1 milhão de ml, certo? Agora, pensando no exercício. Qual é o volume de solução que eu quero nova? Eu quero 30 litros. 30 litros equivale a 30 mil ml. Então, vai chegar nesse cálculo aqui, uma regrazinha de 3, 1,35 ml. Então, seria esse volume que eu tenho que tirar da solução de hipoclorito a 5%, certo? Porém, é o seguinte, continuando aqui. Se eu tirar 1,35 ml dessa solução de hipoclorito a 5%, qual é a concentração que ela vai ter? Ela vai ter 5%. Só que eu não quero que tenha 5%, eu quero que tenha 45 ppm, ou seja, 1,35 é se fosse 100%. Então, assim, se aquela concentração ali de hipoclorito, a solução fosse concentrada, eu tiraria direto 1,35. Mas ela só tem 5%. Né? Então, eu tenho que fazer uma nova regra 3. Se eu tirar 1,35, ele só vai ter 5% de concentração. Se eu quero que ele tenha 100%, vai ter X. Ou seja, para que eu tenha aquela concentração de uma solução nova com 45 ppm em 30 litros, eu tenho que fazer como? Eu vou ter que tirar daquela solução mãe inicial, que tem 5%, eu tenho que tirar 27 ml. Então, como é que eu faço a solução? Retiro 27 ml da solução mãe, certo? E diluo ela com 30 litros de água. Né? Não vai dar exatamente 30 litros, vai dar 29 litros e 73 ml. Então, na verdade, assim, se ele fosse fazendo uma proveta de laboratório, você ia medir 27 ml, certo? 27 ml dessa solução e diluiria para 30 ml de água. Então,
essa solução nova vai ter 27 ml de hipoclorito em 30 de água, 30 litros de água. Qual é a concentração que ela vai ter lá? Dentro dessa solução? Vai ter 45 ppm de hipoclorito lá. Ou seja, 45 mg de hipoclorito em 1 litro. Certo? Então, na prática, a gente faz assim. Pode ser que tenha ficado um pouquinho complicado para vocês entenderem esse cálculo. E aí eu vou passar alguns exercícios para vocês tentarem fazer. Agora, esse mesmo cálculo se resume nessa fórmula aqui. Então, essa fórmula bem simples, dá para vocês fazerem aquela questão, certo? Então, qual seria o cálculo? A quantidade do produto que você vai retirar para fazer uma nova solução pode ser em gramas ou ml. Então, esse cálculo é dado volume versus concentração, porcentagem, por exemplo, de clorativo do produto e 10%, certo? Então, como é que seria isso? Esse volume aqui é o volume da nova solução que você quer fazer. Por exemplo, nesse exercício anterior aqui, certo? O volume que a gente queria era 30 litros. Qual é o percentual de hipoclorito? Que tem lá 5%. E qual a concentração final que eu quero? 45. Então, se vocês jogarem aqui na fórmula, qual é o volume que eu quero? 30. Então, aqui seria 30, certo? Qual a concentração final que eu quero? 45. Então, seria 30 vezes 45. Qual o percentual de clorativo que tem naquele exercício? 5%. E multiplica por 10. Então, aqui a fórmula ficaria 30 vezes 45 dividido por 5 vezes 10. Então, seria 30 vezes 45 dividido por 50. Isso vai dar exatamente aqueles 27 ml. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula que simplifica bastante o nosso entendimento, né? Então, é simples você fazer uma solução. Então, se eu tenho uma solução mãe que tem 10% de clorativo e eu quero fabricar 30 litros dessa solução com 50 ppm, basta vocês utilizarem essa fórmula, certo? Ficaria o cálculo aqui, 30 vezes 50 dividido por 5 vezes 10. Então, esse cálculo resume bastante o nosso entendimento, certo, gente? Então, eu vou postar algumas questões relacionadas a esses cálculos para fixar para vocês, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. E nessa videoaula 4 a gente fecha todo o assunto, que seria princípio de higienização e sanitização, né? Então, que vocês viram na videoaula 3 a parte de detergentes e nessa videoaula 4 a parte de sanitização, né? E aí vocês acessem lá essas videoaulas e os exercícios que a gente propôs em relação a esse assunto. Tá ok, gente? Até mais!